Todos. E é uma alegria poder retornar a essa casa espírita para juntos conversarmos, estudarmos um assunto tão importante que está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec teve essa preocupação de colocar para nós esse tema, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e nos acontecimentos da vida. Será que tem algum momento em que nós realmente estamos sós? Muitas pessoas imaginam ou pensam, olha, eu me sinto tão só. Estou sozinho, sem ninguém. Mas será que existe algum momento da nossa vida que realmente estamos sós? Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: somos observados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Aí Allan Kardec faz a seguinte questão, falando que nunca estamos sós. Existe nós que estamos aqui encarnados, chamando o plano físico e o plano espiritual. Falando de espíritos, os espíritos que estão desencarnados. Allan Kardec, na questão 456, ele diz o seguinte: os espíritos podem ver tudo o que nós fazemos? Será que eles podem ver tudo o que nós fazemos? E olha o que os espíritos respondem. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. Mas eles podem ver tudo aquilo que nós fazemos. Aí Allan Kardec vai, continuando esse estudo, fazendo a seguinte indagação. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois que ela morre? Então é mais fácil a gente esconder alguma coisa que essa pessoa está viva depois quando ela está no plano espiritual? E olha que os espíritos respondem. Certamente. Continua a resposta. Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha o que Paulo fala. Somos observados por uma nuvem de testemunha. Esse assunto, influência dos espíritos, é um tema que já vem de muito tempo, não vem com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos apresenta de uma forma que a gente possa compreender melhor, estudando a nossa origem, levando-nos a entender que Deus é Pai de amor, de misericórdia, que nós estamos aqui num corpo físico, mas nós somos imortais. O que morre apenas é o corpo físico. Continuamos a viver. Olhando essa resposta, aí a gente leva a seguinte questão. Então, os espíritos vivem no meio de nós? O que vocês acham? Será que os espíritos vivem no meio de nós? E se eu disser que os espíritos não vivem no meio de nós? Mas como assim os espíritos? Nós estamos olhando agora que somos observados o tempo todo? Acontece é que nós é que vivemos no meio dos espíritos.
Porque existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. Muito mais espíritos fora do corpo físico do que no corpo físico. Estima-se que a população da Terra, entre encarnados e desencarnados, é em torno dos seus 30 bilhões. Quantas pessoas há no mundo encarnadas hoje? 7 bilhões e meio. Vamos imaginar que nem todo mundo está nos registros, né? Então vamos estimar que possamos estar nos 8 bilhões no máximo. Estamos encaminhando para isso. 8 bilhões. Então nós temos aqui em torno de 20 a 22 bilhões de espíritos desencarnados. Mas como assim esse número? Vamos pensar o seguinte. Pela misericórdia e bondade divina, todos nós que estamos aqui num corpo físico, temos no plano espiritual um anjo da guarda. Então, se temos 8 bilhões, mais 8 bilhões, já são 16. Todos nós que estamos aqui encarnados, uma infinidade de espíritos que a gente não conhece nesse momento. Então, somos nós que vivemos no meio dos espíritos. E Allan Kardec traz essa informação também no livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, onde ele questiona, faz a indagação se há espíritos. E aí ele vai discorrendo. E num determinado momento ele vai falar sobre aonde estão os espíritos. E aí eu peguei um trecho onde dizia o seguinte, em relação à localização das almas, não há um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Forma os espíritos um mundo invisível, em o qual vivemos imerso, e esse mundo que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Olha que interessante. Então os espíritos estão por toda parte. Aí é que vem Allan Kardec na questão seguinte, 459, e essa é uma questão que é digna de a gente... a intenção minha hoje é despertar o interesse pelo estudo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que eles influem? Vamos imaginar o quanto os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos no dia a dia. Já que eles nos observam, já que a gente não pode esconder nada deles. Já imaginaram? Parem de imaginar. Porque a resposta dos espíritos é mais impactante. Porque eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Pois frequentemente são eles que nos dirigem. Bom, essa pergunta é um tanto assim intrigante para a gente entender. E é dentro dessa pergunta que a gente vai tentar colocar-se de uma forma mais simples para que a gente possa compreender de que forma esses espíritos nos influenciam. Ou para que a gente não consiga compreender melhor. Partindo daquela questão, eu devo sentir medo da influência dos espíritos? Afinal, do que a gente sente medo? Teoricamente, a gente sente medo daquilo que a gente desconhece. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho medo de andar no escuro. Mas por que eu tenho medo de andar no escuro? Porque é o mesmo ambiente, quando é dia e quando é noite. Mas o escuro eu não consigo me localizar. Então tenho medo daquilo que eu desconheço. Então, teoricamente, nós não deveríamos ter medo da influência dos espíritos. Porque eles só podem influenciar naquilo que nós já temos tendência ou propensão. Os espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou os que pelos seus pensamentos os atraem. Então, teoricamente, a gente não precisa ter medo.
porque eles só se ligam através dos nossos pensamentos. E eles não se ocupam com tudo que a gente faz também, né? Bom, então vamos tentar entender o seguinte, pegando daquela questão. O que é uma influência? Influência é o ato de influir ou interferir no nosso modo de pensar, sentir ou agir. Então, a influência, toda vez que influi no nosso modo de pensar, sentir ou agir, está tendo uma influência. Bom, quem são os espíritos? Os espíritos somos todos nós. E nós influenciamos um na vida dos outros? Eu vou pegar a resposta dos espíritos. Muito mais do que nós imaginamos. Olha a amplitude dessa resposta dos espíritos. Falar um pouquinho também sobre sensações e percepções dos espíritos. Será que os espíritos sentem frio, calor, sede, fome? Teoricamente, não deveriam. Porque isso são sensações do corpo físico. Mas a gente vê em muitos romances onde fala que eles têm o quê? Percepções, sensações de que estão sentindo frio, sentem fome. A diferença entre nós encarnados e desencarnados, porque se um espírito sentir fome, ele não vai morrer de fome. Pode passar anos e vai continuar na mesma situação. Eu vou fazer aqui um exercício de percepção e também um exemplo de influência. O quanto algumas imagens podem influenciar no nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Até devido ao horário, peço desculpas se alguns, de repente, despertar algumas sensações. Por exemplo, veja só como simples imagem influencia o nosso pensamento. Alguém esteve em algum desses lugares? Eu pedi desculpa por causa do horário, às vezes a gente sabe que muitos de nós não jantamos ainda e de repente, sem querer, somos despertados por emoções. Olha o quanto nós somos influenciáveis. As imagens, então, interferiram e influenciaram no modo de pensar e agir. Porque desperta o quê? Desejos, vontades. E ele é tão sutil. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os tipos de influência. A primeira delas, eu vou trazer esse tema mais perto da nossa realidade. A influência da matéria. Como assim? Enquanto nós estamos no corpo físico, olha que interessante. A gente falou assim que nós somos espíritos imortais. Essa não é a primeira e nem a última existência nossa. A gente chama de existência. Cada vez que a gente reencarna, a gente chama de uma nova existência, porque a nossa vida é contínua. Ora estamos no corpo físico, ora estamos fora dele. Aí eu faço essa seguinte indagação. Quando nós estamos no corpo físico, por mais que uma vida seja longa, que ela chegue aí aos seus 100 anos de idade, 110, 120, já imaginou nós vivemos 150 anos?
A ciência informou que no ano de 2015 nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. São projeções da ciência. Mas por mais longa que dure uma existência, ela consegue nos trazer todo o aprendizado que o universo nos oferece? É pouco. Mas vamos pegar a idade dos 100 anos. A gente tem um receio de quê? De retornar ao plano espiritual. Por isso você fala o quê? Do medo da morte. Por que a gente sente medo? Por causa do desconhecido. Mas falando agora para o espírito, para a nossa essência. O que o espírito tem mais, nós temos mais medo? É de voltar ao plano espiritual ou de voltar ao corpo físico? É de voltar ao corpo físico. Por causa da tamanha influência que tem a matéria. Vamos começar pelas primeiras influências. A influência orgânica. Alimentação, hidratação, repouso, necessidades fisiológicas, abrigo, vestuário. Conforme o que ingerimos, influencia no nosso modo de pensar, de agir e sentir. Por exemplo, a bebida alcoólica. A ciência hoje fala que se eu pegar e ingerir bebida alcoólica e pegar um volante, eu perco os meus reflexos. Ela influencia no nosso corpo físico, que naturalmente influencia no nosso modo de pensar. O excesso de alimentação também causa essa influência. Pessoas que dormem pouco, há algumas que acordam mal-humoradas. Tem pessoas que ficam mau humor se estiver com fome. Olha como isso interfere. Simples situações. Quando nós estamos com alguma dor física, a gente consegue raciocinar direito? Quando nós estamos com sono, a gente consegue raciocinar direito? Também não. Olha quanto essas situações simples influenciam na nossa vida. Mais ainda as questões da influência orgânica, dos nossos 5 sentidos. A gente fez o exercício agora da visão. Tem uma frase que diz assim, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Já viram falar disso? A gente pode acrescentar também o que os olhos não veem, o estômago também não sente. A gente fez um exercício agora sobre a questão de quanto a nossa visão interfere. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. É uma mensagem ditada pelo espírito Vianney Cura de Ars, que era um espírito que se manifestava e proporcionava assim curas. Só que em um determinado momento foi trazido até essa entidade uma jovem para ser curada. E ele falou que naquele momento aquela jovem não podia ser curada. Mas aí ele dissertou uma bela página, onde ele diz o seguinte: olha, quão bem-aventurado você seria se eu te desse hoje a cura dos olhos, né? Mas quem sabe se você tivesse a sua visão restabelecida, esta mesma não seria o motivo da tua queda. Nessa página ele não relatou os motivos por que ela nascera na condição da cegueira. Mas quantas vezes, pela nossa visão, a gente acaba se perdendo em meio ao caminho. Então a visão interfere no nosso dia a dia. A visão, aquilo que a gente ouve. Às vezes a gente está bem de boa, de repente a gente escuta algo. Às vezes pode ser um elogio. Um elogio não influencia para bem no nosso dia. E uma reclamação.
paladar, olfato, tato. Então, os nossos 5 sentidos influenciam, principalmente a visão e a audição. Tem um outro tipo de influência, que ainda é matéria, que é a influência do meio em que vivemos. A família nos influencia muito mais do que a gente imagina. A escola onde a gente estuda, o trabalho, a religião, o bairro, a região onde a gente mora, os costumes, as tradições, a própria legislação. São todas situações da matéria que interferem no nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Então, o meio em que a gente está influencia na nossa vida? Vou pegar a resposta dos espíritos. Muito mais do que a gente imagina. Tem um outro tipo de influência da mídia. Será que a TV, o rádio, o jornal, a internet influenciam no nosso modo de pensar, de agir ou sentir? Muito mais do que a gente imagina. Quanta coisa que a gente consome através das propagandas. As propagandas criam ou influem no nosso hábito de consumo. E existem especialistas que criam essas propagandas para que induzam nós no dia a dia ao consumo. Existe um outro tipo de influência, também da internet, agora voltado às redes sociais. Será que as redes sociais influenciam no nosso dia, no nosso modo de pensar? E é tão interessante que nós é que escolhemos ser influenciados. Já viram falar de um termo chamado influencer ou influenciador digital? Olha que interessante. Eles geram conceitos, publicidades e influem nos nossos hábitos de consumo. E é tão interessante que, conforme o que nós acessamos, cria-se um histórico e, a partir disso, começa automaticamente a enviar sugestões de acordo com o nosso padrão de interesse. Esse exemplo aqui é o que mais pode ser comparado com a influência dos espíritos desencarnados. Como é que o influenciador digital chega à nossa casa? Olha, ele bateu na porta? Não, nós é que começamos a acessar para o nosso grau de interesse. Através de likes, inscrição, visualização, curtidas. E tem mais um outro meio aí, que é a inteligência artificial. E ele vai criando um histórico e ele por si só vai sugerindo de acordo com o nosso grau de interesse. Agora eu pergunto, isso aqui influencia no nosso modo de agir e sentir? Muito mais do que nós imaginamos. E quem faz isso? São os espíritos, mas os que estão no corpo físico. Agora volta a mesma pergunta. Eu devo sentir medo da influência dos espíritos? Eu devo sentir medo da influência uns dos outros? Vou pegar as mesmas respostas. Eles só podem influenciar naquilo que nós já temos tendência ou propensão. Eles não podem influenciar em algo que nós não gostamos. Por exemplo, se em algum determinado assunto eu não gosto, por mais que venha sugestões, eu não gosto, não ligo. Eu vou me sintonizar com aquilo que eu já tenho alguma propensão. Então, nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo.
Conforme nossos pensamentos, sentimentos, atraímos os diversos tipos de influência, seja de nós encarnados, ou seja também dos espíritos que estão à nossa volta. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de influência, ou das características. Existe influência de encarnado para encarnado. Isso a gente deixou bem claro que nós interferimos na vida dos outros. Há influência também dos desencarnados para com os encarnados. Allan Kardec traz, numa das suas questões, na 471, ele diz o seguinte, ó, quando experimentamos, ele faz uma indagação aos espíritos, quando nós experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de uma íntima satisfação, sem que a gente conheça a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Ó, eu estou com uma angústia, eu estou com uma ansiedade indefinível, não consigo identificar. Ou eu estou com uma alegria que também não consigo caracterizar. Tudo isso é do corpo físico? Allan Kardec pergunta aos espíritos. E olha o que ele responde. É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com elas tivestes durante o estado de sono. É uma resposta bem ampla. Primeiro ele diz o seguinte, ó, é quase sempre essa interferência espiritual, mas não é sempre, porque às vezes tem algumas situações que decorrem do corpo físico. O que a gente costuma dizer? A pessoa está com alguma situação assim, uma sensação de interferência, parece que é ou parece que não é. Primeiro, veja se isso não é uma questão do corpo físico. Você vai procurar e não achou? Então é porque alguma relação tem com o ambiente espiritual. Mais uma deixa que deixa ali os espíritos. Muitas vezes, nós, no estado de sono, nós entramos em contato com esses espíritos. E por sinal, pela bondade divina, nós não recordamos da sua totalidade quando acordamos. Como assim? Ó, nós somos espíritos imortais. Estamos temporariamente no corpo físico. Mas quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico, ou estamos próximo dele, e aí a gente se desprende. Quer ver um exemplo bem prático para mostrar essa realidade de quanto nós somos espíritos imortais? O que é um desmaio? O desmaio é o abandono nosso temporariamente do corpo. Eu tropecei e vou bater com a cabeça. Nós somos a essência. Então, eu não quero esse impacto. O que acontece? Eu me afasto, o corpo bate, aí eu retorno. Já viram falar no tal branco? Ah, me deu um branco e eu não recordo. Exato, por que a gente não recorda? Porque a gente se afastou do corpo, o corpo bateu, aí quando eu volto, aí eu me ligo novamente ao cérebro, e aí o cérebro não registrou. Quer ver mais um exemplo? Alguém consegue dormir em pé? Não consegue, porque a hora que eu durmo, que eu me afasto um pouquinho do corpo, o corpo, o que acontece? Pela lei da gravidade, puxa para o centro da Terra. Então a gente dorme deitado ou escorado, mas não consegue dormir em pé. Então, nesse momento que a gente se desprende, a gente faz algum tipo de atividade. Às vezes, a gente fica pensando no que está fazendo no dia a dia. Esse é um tema específico que pode ser abordado em uma determinada palestra. Mas só para gerar curiosidade. Em média, enquanto nós estamos no corpo físico, o ser humano dorme de 6 a 8 horas. Vamos pensar aí, 8 horas por dia. 1/3 do dia. O que tudo, 1/3 da vida a gente passa dormindo. Nós temos muita atividade. Mas a gente já tem influências demais na nossa vida. Imagine se a gente lembrasse de tudo.
Muitas coisas que a gente vai fazer e influenciar. Então a gente tem o quê? Apenas algumas sensações. Olha, eu tenho a impressão de ter sonhado com fulano, com ciclano, com isso. Mas esse é um tema que pode ficar para um outro momento. Mas a gente desperta o interesse das pessoas para que busquem o estudo da doutrina espírita para melhor compreender essas situações. E aí, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se das paixões humanas. Às vezes o espírito se liga a uma pessoa para satisfazer algum dos seus desejos. Ou às vezes porque ele está aflito e aí ele não sabe com quem pedir ajuda e às vezes ele se aproxima de alguém. Já viram falar num termo chamado encosto? O encosto, na verdade, o termo não parece inapropriado, mas é apropriado, porque ele se encosta, ele se aproxima. E aí o que acontece? A pessoa acaba sentindo a vibração dessa entidade. E geralmente não o faz por mal. Esse tipo de situação é o mais fácil de encaminhar, porque o espírito está ali em busca de entendimento. Aí quando a gente vem, às vezes vem para o centro, às vezes através de uma oração, o espírito acaba encontrando o caminho, né? E ele é redirecionado para o esclarecimento. Mas é muito comum, falando agora dessas situações, relacionado às vezes à pessoa que bebe. Aí a pessoa diz o seguinte, já viram falar que às vezes a pessoa não está bebendo sozinha? Vamos imaginar, olha que interessante, às vezes a pessoa está bebendo ali e está tomando 2 copos de bebida. Acho que até o segundo copo a pessoa acha assim, olha, ela está sentindo o gosto da bebida. Tem pessoas que dizem, olha, eu estava bebendo que nem água. Será que ela estava bebendo sozinha? Ela estava ingerindo, mas a sensação de estar tomando, às vezes tem um companheiro do lado. Mas não é só a bebida. A gente costuma falar da bebida, mas é entre os jogos, às vezes as intrigas, os excessos de toda parte, seja da alimentação. Quer ver um exemplo bem prático? Quando nós estamos assistindo um esporte, ou vamos pegar 2 exemplos, vou pegar primeiro do esporte. Estamos assistindo um jogo de futebol, para quem gosta de futebol, basquete, qualquer esporte. Vou pegar o futebol, que é o mais comum. A pessoa está assistindo na TV, mas às vezes a pessoa está torcendo de tal forma como se ela estivesse o quê? Jogando. Tá ali, os jogadores estão ali ele começa a dizer, chuta, bate, faz. É como se tivesse a sensação de estar jogando. Vamos pegar agora um outro ramo, da culinária. Tem aqueles programas lá, Masterchef, todos esses programas que tem, como se fosse um jogo, né? Então eles estão lá preparando alimento. Nós não estamos alimentando aquele alimento, mas o fato de estarmos olhando e vendo, a gente desperta e a gente se sente às vezes até saciado. Quer ver um outro exemplo também? Nós estamos passando perto do meio-dia, passamos perto de um restaurante. Aquele cheiro nos aguça, às vezes a gente nem estava com fome. Mas de repente, de sentir o cheiro, às vezes um cheiro de pastel frito, uma pipoca. Desculpa estar falando assim, que vou estar despertando assim também, né? Mas veja, nós não estamos alimentando, mas a impressão de estar. É assim que os espíritos encarnados, eles acabam se alimentando dessas sensações. É por isso que eles se ligam aos encarnados. Essa é uma das formas. E aí, como falo ali na resposta, dos vícios em geral da humanidade. Só que também tem um detalhe. Nós também podemos influenciar os desencarnados. De que forma? Quando a gente ora por um desencarnado,
ele recebe essas vibrações onde ele estiver. Tem relatos dos livros de André Luiz que às vezes as orações vêm até o plano espiritual como se fosse um bálsamo, um orvalho. As orações que são feitas em qualquer templo, elas geram energia. E essa energia vai também ao plano espiritual. Só que também o nosso desespero, e quando a gente tem a partida ou o regresso ao plano espiritual de algum dos nossos entes queridos, também causa, quando é de desespero. O sentimento de saudade é natural. Todos nós que convivemos temos saudades. As lágrimas de saudade também é uma espécie assim de demonstrar quanto nós gostamos de alguém. Mas quando é desespero, isso acaba também afetando o desencarnado. Para ilustrar esse exemplo, tem uma pequena história de uma mãe que tinha uma menina, uma criança, que desencarnou aí por volta dos seus 7, 8 anos. E ela estava inconformada, chorava, desesperava. E um dia ela teve um sonho. Ela sonhara que estava lá no plano espiritual e viu várias crianças em formas de anjos. E aí estava a sua criança, a sua menina lá do lado, com as asas toda encharcada. E ela ficou inconformada, mas filha, por que você não está junto com os demais anjos a volitarem? Mãe, eu não posso, minhas asas estão encharcadas. Mas filha, quem fez isso contigo? Mãe, são as suas lágrimas que encharcam as minhas asas. É uma forma assim, é uma história, isso aqui não é realidade, a gente sabe que a gente não cria asas depois que desencarna. Mas é uma forma de ilustrar que quando o nosso choro é de desespero, a gente interfere também aqueles que vão. E existe também as influências de desencarnado para desencarnado. E a gente volta, então, à questão 459. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que a gente imagina. Agora tem uma diferença. Como nós podemos distinguir se um pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito? Os espíritos bons só para o bem aconselham. Mais do que saber disso, por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos? Essa é uma questão que Kardec faz aos próprios espíritos. E olha o que os espíritos respondem. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Qual é a maior proteção que nós temos em nossa vida? A proteção divina. Se nós confiamos em Deus, na sua proteção, teoricamente a gente não precisaria ter medo. Como neutralizar as más influências? A vigilância mental, oração, evangelho no lar, prática do bem, evitar a maledicência, procurar não julgar, condenar, não alimentar o ódio, mudança de hábitos e melhorar a cada dia. E principalmente, é uma recomendação de Jesus. Ele dizia assim, vigiai e orai. Vigiar o quê? Aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos sentindo. Porque é isso que vai atrair os diversos tipos de espírito. Nós não conseguimos mudar essa regra. A gente viu isso, né? Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Mas nós podemos escolher a sintonia pelo qual a gente quer ser influenciado.
de uma interferência um pouquinho maior, a oração e o reequilíbrio. Sempre é possível a gente buscar as boas influências.